Romanos capítulo 8, versículo 25, 26 e 27. Aliás, 26 e 27. 26 e 27. E hoje vamos considerar possivelmente apenas estes dois versículos. Temos aqui matéria para trabalharmos. E o versículo 26 diz: do mesmo modo, também o Espírito nos ajuda na fraqueza, porque não sabemos o que devemos de pedir como convém, mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que esquadrinha os corações sabe qual é a intenção do Espírito, que ele, segundo a vontade de Deus, intercede pelos santos. E tem a ver estes versículos com intercessão, com oração, e eu queria fazer uma pergunta aos irmãos. Se só pudesse fazer dois pedidos diretos a Deus, quais seriam esses pedidos? Pense por um pouquinho. Dois pedidos. Deus dá-lhe a oportunidade para fazer dois pedidos. Pede o que quiseres. O que é que os irmãos iriam pedir-se? Eu vou dar a oportunidade a cada um. Vamos dar a volta assim. João Américo, já pensou? Havia muitos pedidos. Dois. Se eu tivesse saúde, graças a Deus eu tenho, e que as bênçãos do Senhor se fossem derramadas diariamente. Muito bem. Irmã Laurentina. Eu pedia a mesma coisa, que tivesse saúde e que, na verdade, que enquanto o Senhor nos deixar aqui andar na terra, que nos dê muita fé e que nos livre de todo o mal. Ele que nos guarde sempre, todos os dias, até nos levar para Ele. Muito bem. Jorge, dois pedidos. Se pudeste fazer dois pedidos a Deus, quais seriam esses pedidos? Sou para mim a minha família e também que Deus nos proteja. Deus nos proteja. Rubiana. Meu é dizer que Deus proteja, está sempre protegendo, guardando tudo mal as minhas filhas, os meus sobrinhos e o marido de quem está na minha volta, a família toda. E o segundo é que não tivesse mais fome naqueles países. A mãe do Jorge. Desse muita saudinha. Saudinha. Queria também que me amparasse para ajudar toda a gente que precisasse. Bem. Nós dois para Bom, Fernanda. Dois pedidos. É isso. Basta um pedido, não é? Já é. Malora. O primeiro pedido a Deus é que, antes de levar para Ele, me dê sabedoria da minha família, dos meus filhos, dos meus netos, do meu marido, tudo. Tenho Jesus. Era a primeira coisa que eu queria a Deus. Antes de partir, ter essa alegria. E segundo, que houvesse paz no mundo, com tanta guerra, tanta fome, tantas coisas que eu queria. Irmã Rosa. Irmã Rosa. Se puder fazer dois pedidos a Deus. Não? Irmã Aurora. Obrigado, irmão António Soares. Mas também porque não lhe pedia saúde, na balança, não pedia sabedoria a Deus, que me desse sabedoria a nível espiritual como pessoal. Para toda a minha vida.
Irmã Emília. Paz. Pela paz, Deus sabe todas as coisas e tenha misericórdia, portanto, que continuamos a meu lar e a minha família. Ok. Irmã Gracinda. É que Deus nos guarda a todos e nos protege e que nós todos estejamos preparados para ir ao seu encontro. Isto é o grande pedido que eu peço a Deus. Irmão Samuel. Não é fácil, mas diz-se em duas palavras aquilo que nos aflige ou aquilo que nós sentimos que nos falta, não é? Por isso eu tenho dois pedidos a fazer a Deus. Paz familiar, no primeiro pedido. E o segundo pedido, avivamento da igreja aqui em Matosinhos. Para que a igreja cresça, seja forte e haja mais cristãos, mais crentes, não é? Tanto crianças como juventude, para que a igreja tenha realmente um avivamento poderoso. E Deus é poderoso para isso. Amém. Irmão Toureiro, se puder fazer dois pedidos a Deus. Se puder fazer dois pedidos a Deus, se o irmão puder fazer dois pedidos a Deus, quais seriam esses pedidos? O que é que eu queria pedir a Deus? Sim. Em primeiro lugar, pedir sempre para que Ele me dê força para eu viver com o problema que tenho. Pedir a Deus para que a igreja seja unida, que haja união. Hoje começa o trabalho dos homens. Tenho pedido a Deus para que cada membro que faz parte desta união de homens seja uma união como uma corrente que está ligada pelos elos todos ligados. Se esticar, eles não partem. E pedir também para que me dê muita sabedoria para a gente saber orientar e estarmos preparados, nos dê força para nós nos prepararmos para se houvesse o nosso encontro, a nossa alegria e o encontro dele. Certeza que, mesmo sem olhos, pelos gritos das pessoas, tenho a certeza que também chegava lá. Irmão Romualdo, ouviu a pergunta, não é? Eu ouvi a pergunta. Eu fazia como um Salomão. Eu pedia ao Senhor que me desse sabedoria. Sabedoria. Sabedoria e a segunda coisa é que fizesse a vontade de Deus. Nós podemos pedir muitas coisas. Deus sabe aquilo que nós precisamos. As duas coisas que eu pedi ao Senhor. Quem não estava na altura, o irmão João, que entretanto chegou, o irmão Vítor também, se pudesse fazer dois pedidos a Deus, quais seriam? Irmão João. Fortalecer a minha fé, desejaria também paz no mundo. Fé, paz no mundo. Isso era muito importante. Irmão Vítor. Compreender e aceitar a vontade de Deus para a minha vida e até ao fim conseguir guardar a minha fé. Muito bem. Os irmãos ouviram então qual, deste conjunto, desta amostra, qual o pedido mais forte, quer dizer, mais repetido? Foi saúde, certo? E isso mostra que às vezes as nossas doenças, as nossas limitações nos incomodam, nos dificultam, nos acabam por deixar assim sem vigor para fazer as coisas, não é? Às vezes. Portanto, e eu diria que mesmo aqueles que não falaram especificamente de saúde, até seria geral, não é? Muitas vezes é isso. Depois, em segunda linha, aparecem aqui outros pedidos. E pedidos, digamos, muito diretos. Pela salvação de pessoas. Concretamente, salvação de familiares, não é? Que é uma preocupação.
e é legítima, não é? A preocupação de ter a família na igreja, ou porque já estiveram e deixaram, ou porque nunca estiveram e precisam de se converter ao Senhor. Também nessa mesma linha aí, nem todos, mas alguns falaram de haver paz no mundo, não é? E alguns também de poder fazer bem às outras pessoas. A questão da vontade de Deus, eu diria, nós não precisamos de pedir isso propriamente, como pedido em si, porque a vontade de Deus é Ele que a faz, e a vontade de Deus é soberana, não é? Mas, contudo, nós encontramos na Escritura de que pedimos segundo a vontade de Deus, não é? Nós pedimos, mas que a vontade de Deus seja feita. Os irmãos notem no versículo 26, quando diz: do mesmo modo também o Espírito nos ajuda na fraqueza. E eu pergunto, que fraqueza é esta? Que fraqueza é esta? Fraqueza espiritual? E essa fraqueza espiritual, digamos, pode ser devida a quê? À falta de fé. Mais. De dedicação, do compromisso, do envolvimento, não é? De compreender. A mensagem, ficamos mais instruídos, com mais sabedoria, forte prática. Ora bem, vamos ver um bocadinho mais do versículo. E diz: do mesmo modo também o Espírito nos ajuda na fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Se às vezes nós não temos, será devido a quê? Ou porque temos falta de fé, é isso? Ou porque não sabemos o que pedir, não sabemos como pedir. Às vezes eu até direi, pedimos, Deus responde, mas nós depois não dizemos isto que eu vou dizer, mas na prática é isso que fazemos. Ó Senhor, deste-me, não fizeste mais que a tua obrigação. Eu sei, eu estou a exagerar um pouco. Nós podemos não dizer isto, mas como não agradecemos, como não louvamos ao Senhor por aquilo que Ele nos deu, o que é que Deus vai pensar? Olha, Ele pediu, eu dei-lhe e nem sequer agradeceu, não é? Fez-me lembrar, irmão pastor, desculpa, fez-me lembrar os 10 cegos, ou os 10 leprosos. Os 10 leprosos. Os 10 leprosos foram a Jesus, e Só um é que veio agradecer. É exatamente isso mesmo. Quando nós pedimos e o Senhor nos dá, o que é que nós devemos fazer naquele momento mesmo? Senhor, muito obrigado. Muito obrigado. Porque muitas vezes nós não somos merecedores sequer das graças de Deus, mas Ele é cheio de graça. Vamos ver aqui alguns versículos, voltaremos a Romanos, que naturalmente é o nosso texto base, em Tiago capítulo 4. Vejam a última parte do versículo 2. A última parte, é a última frase. Capítulo 4 de Tiago, versículo 2, a última parte. Não tendes porque não pedis. E digamos, logo aqui coloca isto nesses termos. Se eu não tenho, muitas vezes é porque eu não peço. Isto não é absoluto, não tendes porque não pedis. Muitas vezes o Senhor até nos dá sem nós pedirmos. Verdade? Amém? É tão somente a sua graça. Mas às vezes nós não temos porque não pedimos. E depois vejam no verso 3. Quando pedimos, não recebemos. E não recebemos porquê? Porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Ora bem, por isso é que eu me limitei aqui a 2 pedidos.
Se nós pudéssemos fazer 2 pedidos a Deus, quais seriam? Porque nós podíamos pedir aqui uma carrada de coisas, não é? Mas quando nós focamos em 2, ou que fossem 3, isso quer dizer que aqueles são os mais importantes para nós, aquilo que nos faz mais necessidade, que nos é mais necessário, aquilo que nós desejamos muito ter, que nos faz falta, não é? Pedis e não recebeis. E quando nós pedimos, e alguns irmãos pediram por saúde, nós pedimos por saúde e se não temos saúde, porquê? Porquê? Continuação do verso 3 diz: porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Ora, se eu peço saúde, eu estou a reportar-me àquilo que foi a maioria aqui, pediu saúde. Se eu peço saúde, será que isso significa que se Deus me der essa graça, eu vou gastar mal? Bom, a saúde tem a ver com o meu corpo. Se eu tenho um corpo saudável, como é que eu estou a usar o meu corpo? Ou seja, quando eu tenho saúde e não doença que me limita, que me dificulta, o que é que eu faço com o meu corpo que tem saúde? E isto aqui, digamos, é para aqueles irmãos que... Não estou a falar de uma constipação, de uma gripe, de uma tosse, não é? Mas, digamos, quando o nosso corpo não está tão falto de saúde, que não temos forças para nada, que de facto não conseguimos fazer, mas pelo contrário, conseguimos fazer alguma coisa, conseguimos mexer, conseguimos ter condições de trabalhar, como é que nós usamos o nosso corpo? Estamos a usá-lo bem? E, meus irmãos, voltando aqui à questão de saúde, é um bem tão precioso que nós só damos conta do que nos falta esse bem quando estamos doentes. Os irmãos sabem, eu vou confessar-vos isto, eu não gosto de estar doente. Não gosto de estar doente. Para mim é terrível. Porque me habituei desde há muitos anos a ter uma atividade que quando eu fico doente, fico limitado, quer dizer, e parece que ando ali a puxar um caminhão que não sai do sítio, não é? Mas pela graça de Deus o Senhor tem-me dado saúde suficiente. E é um bem tremendo. E por isso mesmo, quando nós temos saúde, meus irmãos, o que é que devemos fazer? Eu não vou pedir ao Senhor dar-me saúde, mas vou dizer, Senhor, muito obrigado pela saúde que tenho. E muito obrigado também porque este corpo saudável, ou minimamente saudável, pode fazer coisas. Então, usa-me para que com a saúde que eu tenha, eu possa fazer as coisas enquanto posso, enquanto tenho saúde. Vai chegar um tempo que a saúde começa a faltar, as forças começam a faltar. Porquê? A idade já é muita. Por exemplo, a irmã Aninhas, que é muito raro faltar ao domingo de manhã. Mas hoje, o irmão Romualdo disse-me que ela não pôde vir porque está adoentada, está constipada, está retida. E este tempo faz um pouco isso. E alguns irmãos estão aqui, eu sei que com algum esforço, porque a saúde não é muita. Mas quando nós temos um pouco de saúde, então temos prazer em estar na casa do Senhor, em servir ao Senhor, e que Deus nos dê força e saúde para continuarmos a servir ao Senhor, não é? Mas se nós pedirmos alguma coisa que é supérfluo, que nós não precisamos propriamente, mas que gostaríamos de ter, isso deveria vir na nossa lista lá para baixo, em 9º ou 10º lugar, não na prioridade. E nós precisamos sempre de ter nas nossas orações, digamos, uma objetividade. Aquilo que nós sabemos que Deus concorda connosco. E, meus irmãos, Deus concorda connosco quando nós pedimos a salvação dos nossos familiares, dos nossos queridos. Deus está de acordo, usando as palavras do irmão Romualdo, é de acordo com a vontade do Senhor? É, claro que é. Porque Deus deseja que todos se salvem. E Ele enviou Jesus para que todos pudessem ser salvos. Então, eu direi, essa deve ser uma das nossas preocupações constantes. Orarmos para que
haja salvação. Orarmos também pela proteção. Quem falou há pouco, na proteção. Proteção de quem? Dos filhos. Às vezes até a nossa proteção, em termos do trabalho, daquilo que estamos envolvidos, não é? Então, orarmos por alguma coisa e pedirmos ao Senhor alguma coisa que sabemos que é da sua vontade. E às vezes, meus irmãos, deixem-me dizer isto, mesmo sabendo que é da vontade do Senhor e sabendo nós que há uma coisa que nós precisamos muito, às vezes o Senhor não dá. Ou não dá logo. Os irmãos lembram-se de Paulo quando a determinado ponto orou, e até a Escritura, ele escreve mesmo que orou várias vezes ao Senhor, mas ele tinha um espinho na carne, que nós não sabemos exatamente que espinho era esse, mas significava que havia aqui alguma dor, fosse física, fosse emocional, havia alguma dor, Paulo estava a sofrer e orou ao Senhor e Deus não respondeu. Pelo contrário, acabou por responder o quê? A minha graça te basta. E o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza ou na fraqueza. E, meus irmãos, cá estamos nós, exatamente de volta àquele texto de Romanos, que o Espírito nos ajuda na fraqueza. E nós podemos, às vezes, fazer-nos fortes e parecer que somos fortes, que está tudo bem connosco, mas, meus irmãos, às vezes não está. Todos nós temos fraquezas. A maior parte das fraquezas que foram mencionadas aqui tinham a ver com enfermidade, com doença. São fraquezas no físico, mas às vezes há problemas, há situações que mexem connosco nos nossos sentimentos, nas nossas emoções, deixam-nos às vezes prostrados e sem forças, ainda que fisicamente estejamos bem, mas depois, por causa desses sentimentos, por causa, digamos, dessas dificuldades de relacionamentos, o nosso corpo sente. E faz parte também deste conjunto de fraquezas. Então, voltando a Romanos, do mesmo modo também o Espírito nos ajuda na fraqueza. E eu aqui estenderei fraqueza no sentido plural, nas fraquezas, nas nossas limitações. O Espírito Santo nos ajuda. E nos ajuda por quê? Porque às vezes, ainda verso 26, nós não sabemos orar como convém. E, meus irmãos, esta parte aqui é muito importante, que o nosso espírito de oração, que a nossa oração seja: Senhor, dá-me sabedoria. E alguns irmãos falaram nisso. Dá-me sabedoria para quê? Para eu entender aquilo que se passa comigo. Para eu entender também aquilo que é a tua vontade. Para eu entender, Senhor, como tu vais dirigindo a minha vida. Dá-me sabedoria. Salomão pediu essa sabedoria para governar aquele reino e aquele povo. Mas nós temos, deixem-me usar esta expressão, o nosso reino pode ser muito pequeno, mas é o nosso reino, não é? É aquilo que nós, é o nosso dia-a-dia, as pessoas que estão à nossa volta, aquilo que nós temos responsabilidade, não é? E isso é naturalmente alguma coisa que às vezes nos deixa perplexos, nos deixa quase que impotentes. Há certas situações que não sabemos como tratar, como lidar, como responder, não é? Mas o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza, nessas limitações. E eu aqui gostaria que os irmãos entendessem que esta fraqueza não tem a ver apenas com fraqueza no sentido físico. Nós temos outras limitações. Também. Veja o caso de Jesus, quando foi tentado. Ele foi tentado pelo diabo e, digamos, há ali uma série de tentações, certo? A primeira tentação que o diabo faz a Jesus é em quê? É na sua fraqueza física, não é verdade? Há 40 dias e 40 noites que Jesus não comia. Digamos, o seu corpo estava muito debilitado. E o diabo atacou aí primeiro. O diabo sempre procura atacar, e eu sublinho este sempre, procura atacar na nossa parte mais fraca. Porque naquilo em que nós somos fortes, o diabo bem pode tentar, porque nós estamos ali de pedra e cal.
mas naquilo que são as nossas fragilidades, não estou a falar fraquezas, mas as nossas fragilidades. Porque às vezes, apesar das nossas fragilidades, não significa que nós sejamos fracos. Nós temos fragilidades, todos nós temos, mas muitas vezes, por causa da nossa fé, por causa da nossa experiência com Deus, nós, de certo modo, temos muita atenção, muito cuidado para essas nossas fragilidades, porque sabemos que é aí que o diabo vai procurar atacar-nos. E porque uma vez, ou duas, ou três, já nos atacou e nós caímos, nós agora estamos muito mais atentos, muito mais alerta. E, portanto, é uma fragilidade nossa, mas que nós desenvolvemos, por assim dizer, um mecanismo de defesa, um escudo espiritual que nos ajuda para que o diabo não consiga penetrar ali e pegar, digamos, nessa fragilidade, não é? São as nossas limitações. Meus irmãos, vamos ver em Mateus capítulo 21, deixem sempre uma mão ou um dedo aí, um marcador, em Romanos. Esse é o nosso texto base de hoje, mas Mateus capítulo 21. Versículos 21 e 22. Mateus, capítulo 21, versículo 21. Já agora deixem-me só fazer aqui o pontinho de situação dos versículos anteriores. Tinha a ver com a questão da maldição da figueira. Jesus tinha passado lá. Isto é na última semana da paixão de Jesus. E concretamente isto terá acontecido na segunda-feira da Semana da Paixão, em que Cristo esteve no templo e purificou o templo. Não é? O verso 13, por exemplo, diz: a minha casa será chamada casa de oração, vós, porém, a fazeis covil de salteadores. Isto tinha a ver com o quê? Com os vendilhões do templo. Uma expressão. Depois disso, no verso 18, hora de manhã, ao voltar da cidade, teve fome. E avistando uma figueira à beira do caminho, dela se aproximou e não achou nela senão folhas somente. E disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Quando os discípulos viram isto, perguntaram admirados: como é que imediatamente secou a figueira? Jesus, porém, respondeu-lhes, e agora notem bem esta resposta: em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes: ergue-te e lança-te no mar, isso será feito. E tudo o que pedirdes na oração, crendo, recebereis. E, meus irmãos, eu pergunto agora: temos fé suficiente para pedir ao Senhor? E volto a referir: pedir ao Senhor o quê? Qualquer coisa? Já sabemos de Tiago o que é que ele nos diz: pedis e não recebeis. Porquê? Porque pedis mal. Pedis mal. Então, pedindo bem e com a sabedoria de Deus, nós colocamos isso nas mãos do Senhor, pedimos e confiamos que Ele nos vai dar ou não. Se for da vontade dEle. Muito bem. Dá-nos. Então vamos pegar aqui, e por isso a minha pergunta inicial não foi inocente, ela vai servir um pouco de fio condutor aqui. Quando eu pedi aos irmãos para indicarem 2 pedidos que fariam ao Senhor, portanto, considerando que esses são os pedidos mais importantes: saúde, salvação, paz no mundo, etc. Então, eu pergunto, nós temos orado, os irmãos têm orado por a resposta da parte de Deus a esses pedidos? E digamos, se esses são os pedidos que os irmãos colocam diante do Senhor como sendo os mais importantes, eu pergunto, só são os mais importantes hoje, ou já eram ontem e anteontem e vão continuar a ser amanhã e depois? Estão a fazer entender? São sempre, não é? Portanto, os nossos pedidos mais importantes
São aqueles que nós colocamos diante do Senhor quantas vezes? Todos os dias. Os irmãos lembram-se, o próprio Senhor Jesus encorajou a orar assim. Lembram-se, ele usou a parábola do juiz iníquo, não é? E da viúva que insistia. Ela foi de dia, de noite, e tanto importunou o juiz, que ele acabou por dizer, deixa-me lá responder a esta mulher, senão ela nunca mais me larga. E Jesus usou isso, não para dizer que Deus Pai é como um juiz iníquo, não era isso, de modo nenhum, mas que Deus Pai está à espera dos nossos pedidos e que nós devemos persistir na oração, permanecer na oração, porque o Senhor nos vai responder. E, meus irmãos, eu tenho esta convicção. Aquilo que são as nossas orações diárias mostram bem onde está a nossa preocupação. Os irmãos sabem, normalmente de manhã eu procuro ter um tempinho com o Nosso Senhor e das coisas que quando eu começo a orar, é agradecer pela noite, pelo novo dia, pelas oportunidades que vêm aí, e começo a orar pelos, eu chamo-lhe, os meus doentes. E eu dou a volta, os meus doentes. Muitos estão aqui. É a minha esposa, a minha nora, com o processo de gravidez, é a minha mãe, mas é também a irmã Aninhas, a irmã Laurentina, o casal Tio Prépido, a irmã Fernanda Teixeira, a irmã Laura, a irmã Rosa, a irmã Aurora, e não só, alguns outros mais. E os irmãos fazem parte da minha oração diária. Porquê? Porque para mim, a vossa saúde física é importante. Mas depois eu oro por vários outros assuntos. Dificuldades da igreja, projetos da igreja, a questão financeira da igreja também. E porquê? Porque isso, meus irmãos, são as minhas preocupações que eu quero levar diante do Senhor e levo diante do Senhor diariamente. Ora, pelos jovens, pelo crescimento da igreja, pelos que o Senhor vai mandando como visitantes para a nossa igreja, para que, de facto, se são enviados pelo Senhor, possam sentir-se bem aqui e ficados. Por este crescimento, não é? E nós oramos. E certamente que os irmãos têm nas vossas orações, do mesmo modo também, as vossas preocupações. Mas, meus irmãos, é muito diferente aos olhos de Deus quando nós oramos uma vez lá de mês a mês, ou quando oramos todos os dias. O Senhor vê no nosso coração aquilo que são as nossas preocupações. Oramos pela salvação de almas. Mas, irmãos, eu gostaria de que os irmãos tivessem exatamente, gostaria, e acredito que muitos têm, mas que todos que estamos aqui tenhamos esta preocupação. Senhor, estas são as minhas preocupações, estes são os meus pedidos. Eu coloco-te isto como sendo uma prioridade minha. É isto que eu coloco diante de ti por duas razões. Primeira, porque são necessidades. Eu estou a pedir porque é uma necessidade. Segundo, eu estou a pedir porque sei que o Senhor tem poder para responder, para fazer. Amém? Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Então nós temos que fazer aqui uma seleção dos nossos pedidos. O que é que realmente nós estamos a querer pedir ao Senhor? Paz familiar, um bom relacionamento conjugal, o crescimento dos filhos e o encaminhamento dos filhos no caminho do Senhor. Agora, meus irmãos, há um outro aspecto associado com isto também aqui. Se nós percebemos e sentimos, mesmo da parte do Senhor, que aquela é uma necessidade, nós oramos, mas depois temos que fazer uma pergunta também para nós. O que é que eu posso fazer nessa direção? Por exemplo, e falando em termos de igreja, aqui há uns anos atrás nós sentimos muito que tínhamos poucas crianças na nossa igreja, é verdade? Não estou a falar tanto dos irmãos que chegaram à igreja mais recentemente, porque esses já apanharam a resposta de Deus à oração, mas daqueles que estavam aqui há 6, 7, 8 anos atrás. Nós tínhamos poucas crianças. E alguns irmãos hoje até se podem incomodar, entre aspas, de ver tantas crianças na igreja. Os irmãos sabem?
Isso é resultado de oração. De oração que não foi feita uma vez por mês ou uma vez por ano, mas de oração que é consistente. Mas essa oração consistente teve a ver com o quê também? Com a preparação da igreja, para que a igreja pudesse dar resposta, para que quando Deus mandasse casais com crianças, elas pudessem ser devidamente atendidas. E, meus irmãos, eu às vezes até tenho medo de dizer isto, não é? Mas digo, debaixo do poder do Senhor, poucas igrejas batistas, neste momento, têm um ministério infantil tão bom como o nosso. E eu não estou com isto a vangloriar-me, porque o trabalho nem sequer tem sido propriamente meu, a não ser neste sentido. Eu amo as crianças. E tenho procurado demonstrar aos irmãos que têm mais dificuldade em ver as crianças aí a pular e a saltar, de que é mais importante tê-las aqui, mesmo a pular e a saltar, do que não as ter cá. É uma questão de perspectiva. As crianças às vezes incomodam, mas, meus irmãos, são uma riqueza. O meu filho, o João, e a Dejane tratam a Sara como princesa. Eu trato como riqueza. É a minha riqueza. As crianças são a nossa riqueza. Agora, meus irmãos, tudo tem a ver com a perspectiva que nós temos. As crianças são agentes perturbadores ou agentes motivadores? Para mim são motivadores. Eu olho para aquelas crianças, olho para o que está junto com aquelas crianças que são casais jovens e eu dou graças ao Senhor porque eu vejo o futuro desta igreja. Meus irmãos, é nisso que nós estamos envolvidos, mas houve todo um trabalho. E esse trabalho continua. Porque para cuidar de dezenas de crianças no ministério, às vezes a minha esposa diz, eu venho cansada. Porque no ministério infantil, lá em cima, no culto infantil, chegam a ter 25 crianças. Daquela idade, pequenos, até aos 7, 8 anos. E, meus irmãos, logo veio a expressão também, mas é uma bênção. Não é, meus irmãos? São os vossos netos. A minha neta. E nós olhamos para isso e dizemos, um pouco como Zacarias disse, Senhor, já me podes levar, porque eu já vi a tua salvação, não é? Com o nascimento de Jesus. Meus irmãos, olhemos não apenas para o dia de hoje, mas a prazo. E as nossas orações também têm que ser, digamos, um pouco neste sentido, não apenas as nossas necessidades imediatas hoje, mas olhar também para alguns anos mais adiante. Aquilo que o Senhor está a fazer e que vai fazer. E muitas vezes, meus irmãos, Deus está a trabalhar hoje naquilo que vai acontecer daqui a 10 anos. Concordam comigo? Mas nós não vemos. Mas Deus está a trabalhar. E eu ainda não perdi a esperança de ver este templo cheio domingo pela manhã. Já não digo domingo à tarde, porque isso eu já perdi a esperança. Confesso. Mas de manhã ainda não perdi a esperança de ver de tal modo que nós podemos ter necessidade de uma de duas coisas. Ou de fazer uma transferência para o salão em cima e estarmos aqui 140 pessoas e lá em cima mais 30, 40 ou 50, ou até de termos 2 cultos pela manhã, começando mais cedo, claro. Isso, meus irmãos, é crescimento. E nós não podemos perder a perspectiva de que o nosso Deus é um Deus de grandes coisas. E quando Ele está a trabalhar com uma massa que está fermentada, que está levedada, ela vai crescer, ela vai dar fruto. E, meus irmãos, eu creio que Deus tem mais fruto para esta igreja. Agora, meus irmãos, é evidente que é a resposta às orações, mas associado com isso tem que estar uma coisa importante, é o nosso trabalho, o nosso serviço para Deus. Porque Deus vai fazer aquilo que nós não podemos fazer. E os irmãos,
Alguns não têm ideia, mas é impressionante. Algumas pessoas têm vindo à nossa igreja, claro, pelo testemunho de alguns, mas outros têm vindo à igreja. Porquê? Porque lá longe, onde estão, têm conhecimento da nossa igreja através do Facebook, através dos cultos e da escola dominical que está a ser gravada e é colocada. E vários têm conhecimento da nossa igreja e vêm procurar a nossa igreja. Porque, desse modo, conhecem a igreja e veem aquilo que ela está a fazer. E dizem, eu quero ir àquela igreja. Quanto mais não seja para ver se é mesmo assim. Mas vem. Quando nós gravámos aqui há um tempo atrás, na altura do Carnaval, aquela palavra de resposta que eu dei sobre a questão do Carnaval, o Pedro disse-me que na semana seguinte tinha havido mais de 100 visualizações. Não sei quantas mais alcançou, mas eu disse, olha, seria interessante saber um pouco de onde é que essas visualizações têm. Aumentou e a maior parte dessas visualizações são, sabem de onde? Do Brasil, meus irmãos. Carnaval no Brasil é fogo. Mas nós não sabemos para onde esta gravação, por exemplo, vai e a quem vai tocar. Mas, meus irmãos, eu não me preocupo com isso. Isso eu deixo com Deus. E aquilo que tem acontecido é que alguns têm vindo à nossa igreja porque encontraram o endereço, encontraram a informação e disseram, esta igreja pode me interessar, eu vou lá ver. E vêm e chegam. E, meus irmãos, deste modo nós usamos aquilo que hoje existe e a boa vontade de colaboradores. E são os vários ministérios da igreja. E fazemos com que a palavra de Deus possa chegar mais longe. E deixando com Deus a transmissão, deixando com Deus a chegar a determinadas pessoas. Mas nós oramos e fazemos as coisas com fé, com entrega, com amor ao Senhor, deixando que Ele realmente faça um milagre, que Ele transforme a vida das pessoas, não é? Então, o que temos aqui em Mateus 21 é se não tiverdes fé, ou aliás, se tiverdes fé e não duvidardes, no verso 21. Eu gostaria de encorajar os irmãos a isto. Quando nós oramos com fé. Deixem-me fazer aqui um breve parênteses também. Questão de saúde, que é uma das preocupações maioritárias aqui. Quando nós oramos ao Senhor por saúde, acreditamos que Deus cura? Ou não? Deus tem esse poder. Então, eu não tenho problema em dizer, Senhor, cura. Eu sei que isto, em algumas igrejas, felizmente não na nossa agora, mas a ideia de que o Senhor cura, que Deus cura, era muito pentecostal. Mas, meus irmãos, não há pentecostalidade aqui. Há o poder de Deus. E o poder de Deus não tem esses limites denominacionais. Ou Deus tem poder ou não tem. E tem poder, digamos, apesar de nós. Então, quando eu oro a Deus por saúde, por cura, eu creio que Deus é capaz de curar qualquer enfermidade. Senão eu não orava, meus irmãos. Assim como também em outras situações que parecem às vezes tão impossíveis, eu creio num Deus dos impossíveis. Se tiverdes fé e não duvidardes, Deus faz. Faz apesar das nossas fraquezas, das nossas fragilidades, das nossas limitações, às vezes da nossa pouca fé. Porque é a graça de Deus que é maravilhosa. E, meus irmãos, como é que eu ganho força para isto? O Espírito do Senhor em mim me ajuda. Porque eu às vezes não sei como orar. Às vezes posso ter algum receio de que esteja a pedir demais a Deus, mas o Espírito em mim me ajuda a pedir aquilo que vai ao encontro da vontade do Senhor. Amém, meus irmãos? Foi isso que Jesus ensinou. Irmão Júlio, eu terminei o tempo, mas uma perguntinha rápida. E os irmãos, entretanto, procuram em Mateus capítulo 6. Está bem? Não, é preferível. Lucas 18. Um instantinho e terminamos aí.
Sim, irmão Júlio, faça a pergunta. É significado. Deixa-me o pastor vai compreender a minha pergunta. Pode-se juntar o interesse da coisa para colocarem a nossa fé? O in- Temos interesse em determinada coisa. E podemos reforçar a fé com o interesse da coisa? Se eu entendi bem a pergunta, Nós temos interesse. é assim, a fé tem que estar sempre presente. Agora, quando nós pedimos alguma coisa a Deus, devemos pedir com fé que Ele vai responder. Mas também, não sei se o irmão estava cá quando nós considerámos Tiago, às vezes pedimos e não temos, não recebemos. Porquê? Porque pedimos mal. Porque aquilo que estamos a pedir, digamos, não é o melhor para nós, não é de acordo com a vontade de Deus, mas sempre que nós pedimos, devemos pedir com fé. Não é? Lucas capítulo 18. Muito brevemente, eu já fiz referência a isto, não é? Mas quero situar bem no texto bíblico. Lucas 18, versículo 1. Contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. E aquilo que ele menciona a seguir é a tal viúva, que foi ter com o juiz e o importunou. Mas digamos, é este versículo 1 aqui que eu quero sublinhar. O dever, é Jesus que está a dizer. Nós devemos orar, não é opção. O dever não é opção. O dever é, digamos, vamos dizer, é um dever, é obrigação. Eu vou orar e orar sempre e nunca desfalecer. E oro até que o Senhor mostre qual é a sua resposta. E, meus irmãos, para finalizar aqui, alguns oraram por saúde, ou pedem saúde, e eu direi, continue orando. Deus é todo-poderoso. Alguns oraram porque têm essa preocupação, e eu também tenho, dos familiares que não estão no caminho dos senhores. E eu direi, continuem orando. Por maridos, por esposas, por filhos, que ouviram um dia a palavra e hoje não estão no caminho do Senhor. Orem sempre, sem nunca desfalecer. Aqueles que não conhecem, são os a quem nós vamos dando testemunho, não é? Procurando evangelizar, mas que não... Orar sem cessar, não é? Sem perder a esperança de que Deus vai responder. E, meus irmãos, deixem-me só aqui alguns em relação àqueles que não são crentes ou que já foram e se afastaram. Eu já tenho mencionado, digamos, a nossa experiência nos Estados Unidos nos anos 80, quando estivemos lá. E começámos, a convite da Igreja Americana, começámos com uma congregação, uma missão em língua espanhola. Tínhamos mexicanos de várias nacionalidades e uma delas era do Paraguai. E tinha uma irmã que já era crente há uns bons anos, há cerca de 20 anos, tinha as suas duas filhas, que tinham nessa altura 18 e 16 anos. E desde que essas meninas eram pequeninas, que aquela mãe orava com as filhas, sempre ao deitar. E o marido, que não era crente, chegava muitas vezes à porta e batia assim com força, quando a mãe está a orar com as filhas, para amedrontar, e dizia, é o diabo. Durante 18 anos, aquela mãe e as filhas foram orando por aquele homem. E um dia ele converteu-se. Meus irmãos, foi uma coisa tremenda. Naquele domingo de Páscoa, daquele ano de 84. Ver aquele homem chegar-se com a família ao templo, porque ia ser o batismo dele. E trazia mais 40 amigos e conhecidos a quem ele tinha dado testemunho e que tinha convidado para vir ao batismo dele. E ao fim de um tempo, aquele homem foi diácono na igreja. E quando eu e minha esposa voltámos lá 2 anos depois, aquele homem era uma das colunas da igreja. Deus faz coisas extraordinárias. Às vezes demora anos até vermos a resposta. Mas Deus é um Deus de poder. Oremos sem cessar, confiando no Senhor. Amém?